Evangelho, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher e disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 19º capítulo do Evangelho de São Mateus. E na abertura do 19º capítulo, os fariseus trazem até Jesus uma questão. Se era possível, detalhe, a questão era para colocar Jesus à prova. O que significa dizer que eles não estavam interessados em realmente conhecer a verdade, mas em poder ter matéria para acusar Jesus. Então, já temos aqui aquele problema que conhecemos. Como podem eles encontrar a verdade se não se propõem a buscar a verdade? Mas a verdade será exposta diante deles e eles, mais uma vez, a rejeitarão. Bom, vamos ouvir como o Senhor enfrenta essa questão trazida por eles. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-la à prova, e perguntaram: É lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo que seja? Bom, a primeira coisa que o Senhor faz é recordar aquilo que o próprio Deus falou no livro do Gênesis. Não lestes que desde o princípio o Criador o fez homem e mulher? Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Olha que maravilha, meus irmãos. Peguemos a imagem do livro bíblico. Nós fomos gerados do ventre de nossa mãe, da aliança entre o nosso pai e a nossa mãe. Fomos introduzidos à vida no seio de nossas mães e aprendemos desde ali o que significa ser amado gratuitamente e o que significa ter alguém que entrega a vida por nós. Nossos pais não nos escolheram, nos receberam. Isso é bonito. A gente pode até pensar que o pai escolhe. O pai e a mãe, eles podem planejar o momento, mas o filho a gente não escolhe como ele vai ser. Ali existe todo um mistério da entrega, do amor de Deus que se faz novidade. Ele nos entrega os seus filhos. Como os quer e os ama desde sempre, confia-os a nós. Então recebemos aquele que o Senhor nos entregou. Isso é importante, esse senso de fé. O filho que recebo, recebo pelas mãos do meu Senhor. Os pais que recebo, recebo pelas mãos do meu Senhor. Tudo a ser aprendido, a forma como vamos amar, a forma como vamos viver, do ponto que vamos partir, né? É tudo a ser aprendido. Nem todos partem do ponto ideal ou do ponto que se espera
do que se conhece do amor de Deus por nós. Ou seja, parte do ponto do acolhimento, do carinho, da total entrega. Muitos de nós talvez tenhamos começado de um outro momento, do abandono, do desconhecimento, do repúdio, da rejeição. Porém, Deus, que sabe muito bem o quanto nos ama e a quem nos confiou, quão limitado possa ser na hora de nos amar, não nos abandona e vem em nosso socorro, não nos desampara. Isso é muito importante também termos presente. Mas a nossa história começa assim. Deus que nos confia amorosamente nas mãos de nossos pais. E ao receber-nos, vamos aprendendo ali o que é a gratuidade do amor e o que é ter alguém que entrega a vida por nós para que nós possamos viver. Quantas noites mal dormidas, quantas dificuldades atravessadas, quantas restrições escolhidas, quantas perdas vividas para o bem do filho, para o bem da família, para o bem da unidade dessa casa. Quanto amor não se consolidou em atos concretos de sacrifício e, por que não dizer, de perda da própria vida. Entrego a minha vida para poder ganhá-la, entrego a minha vida pela felicidade de meus filhos. Assim nós vamos aprendendo. A sociedade de hoje pode estar, melhor dizendo, está em uma grande crise porque, de certa forma, está se perdendo o significado dessa entrega. Cada vez mais se difunde uma mentalidade individualística que faz com que até mesmo a privação do sono seja algo a ser evitado ao máximo possível. E muitas vezes já se ouve aqueles que, falando sobre o desgaste natural da experiência da maternidade, da paternidade no cuidado de um filho, diante disso já dizem não, absolutamente não. Eu não quero passar por isso. Quero viver uma vida melhor. Quero ter o meu nível de bem-estar confirmado. Não quero ser perturbado sobre isso. E realmente não tem como sermos pais e mães sem vivermos um nível de desgaste, sem vivermos um nível de entrega relativamente alto, até o ser completamente a nossa vida inteira envolvida nesse desgaste, nessa entrega. Não dá para ser pai e mãe sem entregar tudo de si. Pronto, falei. É aí que a gente vai chegar. Aos poucos a gente vai vivendo para viver e entregar tudo. Muito bem. Uma das crises da sociedade de hoje é que não se quer mais, ou os homens estão desaprendendo ou desistindo de entregar tudo de si para viver a vida em família, para viver a maternidade, a paternidade. Não é possível vivê-las entregando apenas uma parte. Bem, aqui entra o chamado do Evangelho de hoje. Aprendemos dos nossos pais o que significa a gratuidade do amor e como se vive a entrega progressiva e perene da própria vida para fazer o outro viver. Até o momento da nossa maturidade, em que agora nós escolhemos a pessoa por quem entregaremos a nossa vida. Fomos escolhidos pelos nossos pais, por assim dizer, para
aprendermos a escolher. Por isso é profundamente encorajador. E quando falta essa escolha e essa experiência, se torna até aterrorizante escolher entregar a vida para uma outra pessoa. É fundamental isso, são vários os estudos que mostram com muita consistência o efeito do afastamento ou da ruptura do vínculo de apego na primeira infância, o impacto que tem sobre a coragem do jovem adulto em estabelecer um vínculo afetivo, um vínculo de amor, um vínculo estável de relacionamento ao lado de uma outra pessoa que seja suficientemente seguro. As marcas da primeira infância, das separações, das perdas, de tudo aquilo que ficou fragmentado, dilacerado no primeiro momento da vida, tem seu preço, né? Depois, no início da vida adulta. Mas sermos amados e aprendermos com o testemunho dos nossos pais o que significa entregar a vida por amor de uma outra pessoa é condição fundamental para sermos homens e mulheres suficientemente seguros e corajosos para, na maturidade da nossa vida, fazermos essa escolha de assim vivermos ao lado de uma outra pessoa, se for essa a proposta que o Senhor nos faz para a nossa vida. Muito bem, é claro que o falimento ou as marcas desse primeiro momento da nossa infância, como o padre disse no início, não são marcas definitivas que impedem uma segurança e uma atitude forte e corajosa no início da vida adulta. Porque Deus, que não desiste de nós, e conhecendo a fragilidade das mãos de nossos pais, vem em nosso socorro e em socorro deles por diversas vezes, para que a gente consiga não apenas aprender, mas adquirir a coragem e a segurança para, na maturidade da nossa vida, fazermos uma escolha de amor. Como um dia fomos escolhidos, chegou a hora de escolhermos agora aquela pessoa por quem vamos entregar a nossa vida. Essa é a beleza do matrimônio. Quando a gente fala com jovens casais, sobretudo com a garotada quando está começando o namoro, esse deve ser o elemento de discernimento. Não se trata apenas de viver uma aventura de satisfação e de bem-estar ao lado da outra pessoa. Significa colocar sempre diante de mim a pergunta, mas essa é a pessoa que eu vou escolher para dividir com ela a minha vida? É a pessoa que eu vou escolher por quem entregar a minha vida? É claro que para compor essa pergunta e para compor a resposta dessa pergunta, eu preciso pouco a pouco ir estabelecendo outras perguntas secundárias sobre o que eu quero para a minha vida, onde eu quero chegar com a minha vida, o que penso em construir, o que essa pessoa vê de importante, onde ela coloca, quais são os valores que são importantes para a sua vida, o que ela espera para si, o que ela está disposta a entregar de si. Todas essas perguntas secundárias vão ajudando a amadurecer essa pergunta central, que vai ser respondida durante o tempo de namoro. Sim, de fato, é essa pessoa por quem eu quero entregar a minha vida. E o que me leva a afirmar isso? E aqui entram as respostas das perguntas secundárias. Porque eu vi isso, eu vi aquilo outro. Porque ao lado dessa pessoa eu consegui perceber que entre nós existe isso, se consolidou isso. Aquilo dali apareceu, mas nós superamos juntos. Nós olhamos nessa mesma direção, nós buscamos essas mesmas coisas, etc. Então, assim a gente vai compondo aquela que é uma escolha importantíssima. Porque, afinal, significa empenhar toda a sua história de vida. E como temos falado, é essa pessoa que eu vou combater com ela e por ela
para entrarmos juntos no reino dos céus. Ontem mesmo víamos a história de Santa Joana de Chantal, que mãe e posteriormente religiosa, e como entregou a sua vida no primeiro momento da sua história vocacional pela santificação de sua casa e de sua família, e posteriormente como deu continuidade na vida religiosa ao cuidado pela santidade de seus filhos, e agora perseverando como religiosa, rezava intensamente também em favor da santificação de seus filhos, não só da família religiosa que fundou, né? Ali a gente vê a abundância da fecundidade, um coração, um ventre que foi fecundo e gerou filhos, agora uma vida entregue nas mãos do Senhor que evidencia uma fecundidade muito maior do que a primeira fecundidade, que termina na geração de 6 filhos e a continuação da história familiar. Agora, como religiosa, a fecundidade da sua vida vocacional gera tantas outras filhas, e dentre essas filhas espirituais, o Senhor ainda realizou uma graça extraordinária, que foi Santa Margarida Maria Alacoque, e olha os efeitos da fecundidade dessa fundadora. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus passa no seio da história dessa congregação religiosa. Está diretamente ligado à fecundidade espiritual do coração dessa fundadora, que se entregou ao Senhor em sua vida vocacional e viveu uma passagem tão significativa. Que o Senhor continue sempre conduzindo a nossa história vocacional. O ato de consagrar essa aliança natural a Deus através do sacramento do matrimônio é exatamente como nos ensina o magistério da Igreja, selar com o sacramento sagrado essa aliança, de maneira que essa entrega de amor, essa escolha, se dê na fidelidade e na indissolubilidade do vínculo a exemplo e à altura da dignidade, da fidelidade, da indissolubilidade do vínculo de amor entre Cristo e sua Igreja, e entre a sua Igreja e o seu Senhor. Então, consagrar ao Senhor esse vínculo, através do sacramento do matrimônio, é estabelecer agora que esse itinerário da entrega da minha vida, que essa vida que se consolida agora nessa aliança de amor, ela acontece sob a regência do Senhor. E o quanto o Senhor, ao longo do tempo, vai purificar a minha sensibilidade como homem na hora de amar a minha esposa, e vai purificar a sensibilidade da minha esposa na hora de me amar como seu esposo, vai me ajudar a reconhecê-la como mãe de meus filhos e me ajudar também a ensinar meus filhos a honrar esse mandamento de Deus, a cumprir a honra em relação à mãe que o Senhor entregou a eles, e como o Senhor vai iluminar minha esposa para que ela reconheça a minha paternidade junto aos seus filhos, aos nossos filhos, e possa ajudá-los a cumprir esse mandamento de honrar o vínculo de amor com o Pai que eles receberam, que eles têm. E como a aliança entre os dois vai consolidar no seio familiar aquela base fundamental que é capaz de trazer ao homem a força e o vigor para continuar caminhando firme na vida. A mãe é aquela que nos ampara, que nos protege, que nos encoraja. O Pai é aquele que nos defende, mas, sobretudo, que nos apoia para ficarmos firmes no caminho de cada dia. Como é bom poder voltar depois à casa e, ao lado do pai e da mãe, olharmos agora a presença dos netos. Tenho acompanhado alguns jovens casais que estão chegando
Os filhos estão começando, estão na faixa entre 3 e 5 anos de idade, e quando eles trazem os filhos em casa e deixam os filhos brincando com os avós ou sob os cuidados dos avós, se colocam à parte e observam aquela cena de uma maneira apaixonada e, em muitos momentos, eu diria que é uma grande cura interior, porque talvez aquele carinho que esperavam receber a mais do pai ou da mãe, o que não conseguiram receber, porque as condições da vida e as circunstâncias do tempo assim não o permitiram. Agora eles podem contemplar na forma como os pais tratam os seus filhos e, de certa forma, participam do efeito daquele amor que não tiveram a ocasião de participar de maneira direta no seu tempo de criança ao lado dos próprios pais. Agora tomam parte nessa experiência, vendo os pais que não deixarão jamais de ser seus pais, cumprindo no exercício do ser avô, avó, aquele gesto paterno e materno em favor de seus filhos, seus netos. É tão agradável ouvir essas histórias e tantas vezes ajudar esses jovens casais a fazer essa passagem, esse compreender esse momento que estão vivendo, a cena que estão contemplando e como conseguem tomar parte e de repente perceber que, de fato, aquilo que lá atrás eu senti falta precisava mesmo ter um espaço na minha vida. E agora eu estou vendo isso ser entregue pelos meus filhos, e se eu já sabia que era algo que não poderia faltar na relação entre nós dois, eu e meu filho, agora vendo meu pai e minha mãe oferecer pelo meu filho isso, reforça ainda mais no meu coração a coragem e a vontade de entregar por ele aquilo que eu já tinha provado pela ausência o quanto era importante. Agora eu estou tendo a chance de confirmar pela presença, porque estou vendo meu filho receber isso e estou recebendo junto com ele. Então agora se confirma, não negativamente, mas positivamente é mesmo. Isso é muito importante. Esse abraço, esse carinho, esse tempo para gastar com o outro, essa palavra de encorajamento, enfim, cada um tem uma experiência, né? Aquela pergunta a mais, aquele olhar a mais, aquele tempo a mais para a conversa, são várias as experiências, várias. Algumas então são bem interessantes sobre simples presentes ou gestos e brincadeiras, como é significativo, né? Poder ver depois isso acontecendo, aquilo que ficou como um espaço de vazio, e dizer, poxa, que bom. Estou recebendo agora. Gostaria de ter recebido quando o menino sentia falta, mas estou vendo que isso não está faltando para o meu filho, não está faltando para minha filha, e não está faltando agora também para mim. Eu esperei 28 anos da minha vida, eu esperei 32 anos da minha vida, eu esperei, quem sabe, 40 e poucos anos da minha vida para ver meu pai, ver minha mãe agir assim. Dessa vez, não por mim, mas eu esperei vê-los agir e está agindo por aquele que eu amo tanto quanto a mim mesmo, meu filho. Então ele está recebendo aquilo de minha mãe, e porque eu amo e estamos unidos num coração só, eu posso dizer que recebo junto com ele aquilo que hoje, 32 anos depois, meu pai está entregando. 32 anos atrás eu esperava isso, mas está chegando agora. Eu estou tendo a alegria de receber junto com meu filho. Que bom. Isso sela ainda mais a aliança entre nós dois e me faz ver o quanto realmente é um motivo de celebração para a gente, que não venha faltar na nossa casa esse gesto de carinho que por 32 anos eu esperava tanto e estava certo de que realmente, veja, era importante. Tudo isso, meus irmãos, entra dentro
da meditação expandida do Evangelho de hoje, porque uma vez que o vínculo é indissolúvel e bendito por Deus, é bendito para a edificação, tanto do homem quanto da mulher. E bom, a alguns o Senhor chama a essa aliança. A segunda parte do Evangelho de hoje toca esse outro aspecto. Não é por contínua ascese e grande mortificação ou por uma cômoda ascese, dependendo de como se interprete, que o Senhor apresenta o celibato como possibilidade, a consagração virginal como possibilidade, mas é como dom de Deus, para aqueles que foi dado compreender. O que significa dizer que essa escolha é importantíssima, mas ela é inspirada por Deus no coração de cada um dos homens e mulheres que Ele chamou para ser. Por isso, rezemos por todas as famílias no dia de hoje e por todos aqueles que estão iniciando sua estrada matrimonial, para que tenham a coragem de perseverar segundo os propósitos do Senhor nessa aliança. E aqueles que já começaram a aliança matrimonial, a aliança conjugal, mas ainda não deram o passo em direção ao sacramento, vamos rezar de maneira particular também, para que tenham a coragem de selarem o início que tiveram da vida a dois, agora com o dom extraordinário do matrimônio. Não permitamos que a vida siga sem a graça do sacramento. Um casal, para poder viver a plenitude desse amor, precisa ter uma referência forte que o sustente. E essa referência vem de Cristo. E esse sustento nos é oferecido por meio dos sacramentos da Igreja. Que não venha a faltar esse alimento tão salutar e necessário, essa graça tão salutar e necessária para todos os jovens casais que deram um passo iniciando a história da vida conjugal, deixando para depois a aliança matrimonial. Rezemos particularmente por eles, para que consigam perseverar e tomar essa bela decisão de dar o passo a mais, consolidando a aliança com o sacramento do matrimônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha das Famílias, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.